people and pipa! Aí estamos nós aqui com a nossa aulinha, na realidade, uma das últimas aulas que a gente vai ter. E hoje eu deixei o papo mais legal para essa aula. Esse papo é o mais legal por quê? Porque a gente fala sobre várias coisas que a gente gostaria que acontecesse ou que tivessem acontecido. Então a gente vai perceber um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a possibilidade. Mas para falar sobre possibilidade, primeiro, bem-vindos novamente a mais uma aula do Gabarito Enem. Eu sou a professora Patrícia, de inglês, e hoje a gente vai falar sobre as condicionais e wish, né? Então, assim, vocês já estão acostumados com condicionais em português, né? Que a gente tem isso bastante, e na realidade é igualzinho, mas o wish tem umas diferençazinhas que a gente vai ter que mostrar. Vamos lá. Para começar como condicional, enquanto certos tópicos das aulas eu não tinha nada, né? Eu fiquei assim de pés e mãos atados procurando uma música, como por exemplo Causative Form, que eu só consegui aquela. Hoje, o nosso tópico sobre conditionals tem uma quincalhada de música. E aí foi hard, foi difícil pra caraca pra escolher uma. Na verdade, eu escolhi duas, né? Uma da Eric Clapton e uma, de novo, Gloria Gaynor, mas a mais famosa dela, que eu resolvi escolher aqui também pra gente usar. E outra coisa, Eric Clapton ainda tem duas situações de condicionais, que é maneiro pra caraca, né? Vamos lá. Eric Clapton, and I can change the world. I'll be the sunlight in your universe. You would think my love was really something good. Baby, if I could change the world. Então a gente tem aqui, condicional. I can... Cadê? Não, aqui. If I could change the world, you will be the love. E aqui a gente pode, if I can change the world, I will be the sunlight in your universe. A gente substitui esse if, esse and por if, que também dá uma ideia de condicional. Significa, e se eu posso mudar o mundo, eu serei a luz do sol no seu universo. Você pensaria que meu amor fosse alguma coisa realmente boa. Baby, se eu pudesse mudar o mundo. Então aqui ele está falando que ele pode mudar o mundo se tornando a luz no universo dela. E aí, se ele pudesse mudar o mundo, aí ele já está imaginando uma hipótese, ela acharia que o mundo, que o amor dele, né, é uma coisa boa para ela. E a gente tem Gloria Gaynor. First I was afraid, I was petrified. Can't think it... Tá bom, mas nessa parte não. Fala assim, I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I had known for just 1 second, you'd be back to bother me. Aí eu tenho aqui, ó, a condicional com duas consequências. Eu deveria ter trocado aquela fechadura idiota. Eu deveria ter feito você deixar a sua chave. Lembra? A gente estudou isso aqui no Causative Form. Make someone do something. Se eu tivesse sabido por só 1 segundo, se eu tivesse tido essa ideia por só 1 segundo, que você retornaria para me irritar, para me encher o saco. Então aqui, enquanto no Eric Clapton a gente tem duas situações aqui de if clauses, uma no presente, uma no passado, não, perdão, duas do presente, uma sendo o futuro possível e a outra sendo uma hipótese, a gente tem da Gloria Gaynor uma situação do passado, que tipo assim, ela não soube, então se ela tivesse sabido, ela teria feito isso. Então assim, hoje a gente vai estudar isso. E para vocês ficarem mais tranquilos, tá? Ou não... Quando a gente fala de condicional, a gente tem alguns tipos. Vamos começar aqui. A primeira, que é a nossa zero condicional. A zero condicional, a gente sempre trata de coisas lógicas. Como assim? Vou largar aqui minhas canetas e ficar só com a vermelhitia. Não, vou ficar só com a pretitia, porque vermelho tá ali bonitinho no laranja. Olha só. If you need money, go to the bank. Talk to your boss if you want a raise. O que acontece aqui? Se você precisa de dinheiro, vá ao banco. Aí o que você vai fazer no banco são outros 500, né? Você pode, pelo menos assim, tentar tirar o seu dinheiro, pedir o empréstimo ou Bonnie and Clyde.
Talk to your boss if you want a raise. Ou seja, fale com seu chefe se você quer um aumento. Tipo, quando a gente está usando essa ideia, você está falando sobre uma coisa que é lógica, que é uma coisa comum de acontecer. Por exemplo, you study if you have a test. Você estuda se você tem uma prova. Cara, é a coisa mais lógica do mundo. Quem não estuda é que tá errado, né? Mas quando você tem uma prova, você estuda. If she runs fast, she gets tired. Se ela corre muito rápido, ela fica cansada. Novamente, nós estamos falando uma coisa de lógica. E agora, não só uma questão de lógica, mas também uma questão de hábito. Se ela corre rápido, ela fica cansada. Eu estudo se eu tenho uma prova. Então, a gente está falando de lógica, de hábito, de um senso comum. Se você precisa de dinheiro, vai no banco, ou pede para seus pais, ou assim vai. Essa nossa primeira condicional, na realidade, ela é chamada zero conditional. Ela fala sobre esses detalhes e a estrutura dela sempre vai vir, ó, o if mais o simple present. Olha aqui, if, simple present. If, simple present. A mesma coisa embaixo, olha, if, simple present. If, simple present. Sempre. O que vai mudar vai ser a situação da consequência. Aqui na primeira situação que a gente tem aqui é o imperativo. Lembra o que é o imperativo? Levanta, anda, mexe, sacode, que é aquela ideia da ordem, que é a ideia da instrução, não só ordem, né? Às vezes instrução, às vezes até mesmo um favor, né? Como a gente fala em português. Abre a porta aí, por favor. Isso é o imperativo. O imperativo é usado o verbo assim, ou eu posso, por exemplo, if you need money, don't ask your friends. Tipo, se você precisa de dinheiro, não peça aos seus amigos. Então, essa ideia aqui, a ideia do imperativo, pode ser tanto na afirmativa quanto na negativa. E a gente lembra que a negativa do imperativo, ela se faz assim. E eu posso também, que é essa segunda parte aqui, ter a questão do if simple present com o próprio simple present. Como assim? Se ela corre muito rápido, ela se cansa. É uma coisa lógica. Se ela corre muito rápido, ela não tem fôlego. Outra coisa, eu posso usar na negativa. If she runs fast, she doesn't breathe well. Tá? Então, assim, eu posso ter a minha consequência tanto na afirmativa quanto na negativa. Outra coisa importante para a gente pensar com relação a todas as if clauses, e eu botei os exemplos especificamente dessa maneira para a gente visualizar. A if clause não necessariamente começa com if. Como assim? Eu não preciso botar if you need money, go to the bank. If you wanna raise, talk to your boss. Eu posso colocar ela invertida assim como em português. Fale com seu chefe se você precisa de dinheiro. Eu tenho que, quando fazer uma interpretação textual, eu tenho que descobrir onde está o if, o verbo que vem depois dele, e aí eu vejo se isso está depois, a consequência está depois ou está aparecendo antes. Para eu poder entender de que condicional que eu estou falando. Então, vamos lá. A zero condicional é aquela condicional da lógica, a condicional do hábito, a condicional do senso comum. Tipo, se você ferve a água até 100 graus Celsius, no nível do mar, na verdade é 98 graus Celsius, ela ferve. É uma coisa lógica. Se você coloca a água no congelador a 0 graus Celsius, ela congela, no nível do mar de novo. Então, assim, temos que lembrar dessa ideia, da ideia da lógica, do senso comum e do hábito. Beleza? Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem uma outra condicional que também é if simple present. Só que a ideia dela é um pouquinho diferente dessa ideia aqui da zero conditional, que é a first conditional. If I wake up early, I'll go to the beach. He will buy a new car if he receives the money. Então, se
eu acordar cedo, eu irei para a praia. Ele comprará um novo carro se ele receber o dinheiro. Outro. You can use the phone if you need it. If she forgets the money, she may use the debit card. Você pode usar o telefone se você precisar, ou se você precisa. Se ela esquecer o dinheiro, ela pode usar ou poderá usar o cartão de crédito, cartão de débito. Todas essas situações aqui, eu tô falando sobre possibilidades no futuro. Como assim? Por exemplo, se eu acordar cedo amanhã, eu vou à praia. Mas eu também posso ficar em casa, vai depender do meu humor. Eu tô falando de uma possibilidade. Ele irá comprar um carro novo se ele receber o dinheiro. E aí tem todas as situações. Ele pode não receber dinheiro, ele pode receber o dinheiro e não ser o suficiente, ele pode receber o dinheiro e ser mais do que ele esperava e aí ele faz outra coisa com o dinheiro. Então, assim, quando a gente fala de possibilidade no futuro, não é uma coisa fixa. E aí essa possibilidade, ela é mais expressa ainda não pelo will, que é o futuro simples, mas ela é mais expressa ainda pelo uso de modais. A gente estudou os modais na outra aula. A gente sabe que cada um deles tem uma ideia. Só que nós temos os modais que expressam a ideia de possibilidade no futuro, que são could, can, may e o should também que a gente pode usar. Então, quando eu boto aqui, ó, you can use the phone if you need it. Você poderá usar o telefone se você precisar. É uma possibilidade. Mas, se você não precisar, você não usa. Se você precisar, você pode fazer outra coisa também. Tá? A gente não está falando da obrigatoriedade. Assim como esse aqui. Se ela esquecer o dinheiro, ela pode usar o cartão de débito. Ou ela pode usar o cartão de crédito. Ou ela pode dar um vale-beiço. Mas não necessariamente ela fará isso. Então, a gente está falando sobre possibilidades no futuro. O que é completamente diferente da zero condicional. Porque a zero condicional fala de coisas lógicas, coisas que realmente acontecem, coisa habitual. Tá? Não quer dizer que vai acontecer essa segunda aqui. Tá, era um mosquito. Foi mal. Não quer dizer que isso aqui vai acontecer, tá? Mas a primeira que a gente estudou, que é a zero condicional, sim. E aí, quando a gente fala de estrutura da condicional, a gente tem, na first conditional, a gente tem o if com o simple present, que é exatamente a mesma estrutura inicial da zero conditional. Então, ó, if I wake up early, if he receives the money, if she forgets the money, if you need it, todas elas são simple present. O que está mudando, tanto com relação a zero condicional, quanto com relação a essa mesma? É o que vem depois. A gente pode usar o simple future, e aí a gente lembra que simple future não é só will. Pode ser going to e pode ser o present continuous. Claro que a certeza será maior, mas lembra, é sempre com relação à possibilidade no futuro. E a gente também pode usar, como eu falei, os modals. Can, may, should, basicamente esses quando a gente está falando sobre ideia de possibilidade no futuro, tá? Então, zero condicional, hábito, lógica, senso comum. Primeira condicional, a gente está falando de futuro possível. E aí a estrutura delas com if é a mesma. If e simple present, lembra que pode ser invertido. Já a consequência dessa condição, enquanto na zero condicional é uma condição lógica, então ela vem no presente ou no imperativo, da primeira condicional, uma conclusão é uma condição que está dando uma possibilidade no futuro. Por isso que eu uso simple future ou eu uso os modais expressando a possibilidade no futuro. Beleza até então? Show de bola. Vamos lá. Agora a gente vai começar a pensar um pouquinho mais nas hipóteses. Como assim? Vocês têm que ter a mente muito aberta. Abra sua mente. Hipóteses também são presentes. Tá, horrível. Second conditional. If I were you, I would never borrow money from my boyfriend.
He would buy a new car if he had money. Ou seja, se eu fosse você, eu nunca pegaria emprestado dinheiro com o meu namorado. Ele compraria um novo carro se ele tivesse dinheiro. Minha pergunta inicial é com relação à primeira situação. Sou você? Não, né? Então, eu tô dando uma ideia de sugestão. Se eu fosse você, né? Mas eu não sou. E eu também não sou um filme, tá? É só assim. Se eu fosse você, eu faria isso, não faria aquilo. Então, essa é a ideia. A segunda, ele compraria um carro novo se ele tivesse dinheiro. Ele tem dinheiro? Então, o que acontece? Essa situação aqui, quando eu uso essa primeira estrutura aqui, isso aqui já não é real no presente. Ou seja, eu não sou você, ele não tem dinheiro, eu não sou um menino. I could be without a shirt if I was a boy. Eu poderia ficar sem a blusa se eu fosse um menino. Não aqui, claro, que eu tô trabalhando, né? Mas, por exemplo, o calor. Mulher tem que ficar sempre com um topzinho, alguma coisa, né? Menino não, tira a blusa e tá ótimo. Então, eu poderia ficar sem a camisa se eu fosse um menino. Eu sou um menino. Outra. If she found some money, she might donate it. Se ela achasse algum dinheiro, ela poderia doar. Ela achou algum dinheiro? Ela não achou dinheiro nenhum. Então, o que acontece? Quando a gente está falando da second condition, primeiro, a condição não é real no meu presente. Não é aquele tipo de situação de se eu preciso de dinheiro. Pô, as pessoas precisam de dinheiro. Se eu estudo, se eu tenho uma prova, isso é uma coisa muito mais real. Aqui não, eu estou tratando de uma condição que não é real no meu presente, que gera uma hipótese no futuro. E aí a hipótese no futuro, gente, não é uma possibilidade. Eu primeiro teria que modificar a realidade daqui. Tipo, eu teria que ser um menino para poder ficar sem camisa. E mesmo assim eu poderia ou não. Por isso que a ideia é do possibilidade no futuro. Então, a gente está falando de imaginação. Vamos imaginar se eu tivesse muito dinheiro, o que eu faria com esse dinheiro? Né? Se eu fosse mais alta, o que eu faria? Se estamos imaginando, tudo isso é imaginação. Por quê? Porque a condição inicial, que é a situação do if, ela já não é real. E por isso eu uso o simple past. Como assim? Eu não tenho dinheiro. Presente. Minha realidade hoje em dia, eu não tenho dinheiro. Então vamos imaginar. Se eu tivesse dinheiro, olha como é que a estrutura é igualzinha em português. Vamos imaginar. Ele não comprou o carro. Ah, não, isso aí é passado. Perdão. Ele não estuda aqui. Se ele estudasse aqui, e assim vai. Então, eu estou tratando de uma situação hipotética. Olha aqui, ó. Passado, passado, passado. E a minha consequência, que é essa hipótese no futuro, ela vai vir no futuro do pretérito, que é aquela ideia do would, mais o verbo. Como assim, ó? Lembra que a gente falou sobre os modais? Eu falei que o would era considerado o futuro do pretérito? Então, if I were you, I would never borrow money from my boyfriend. O would com o verbo. Tem o never aqui porque é uma negação. He would buy a new car if he had money. E eu também posso usar a ideia dos verbos modais, principalmente o could e o might. Por quê? Quando a gente falou com relação ao presente possível, a gente falou sobre o can e o may. E aí, quem são os passados do can e o may? O could e o might. Então, olha só. I could be without a shirt if I was a boy. Eu poderia ficar sem camisa se eu fosse um menino.
Mas eu também poderia ficar com a camisa. If she found some money, she might donate it. Xuxa. Se ela achasse algum dinheiro, ela poderia doá-lo. Mas ela também poderia ficar com ele. Então, assim, ela poderia retornar para a pessoa que perdeu, que fosse. Estamos falando do quê? Hipóteses no futuro. Beleza? Então, zero condicional, lógica. Primeira condicional, futuro possível. Segunda condicional, hipóteses no futuro, tá? Baseadas num presente irreal. Então, o meu presente não é real, por isso ele gera uma hipótese no futuro. Por que eu estou falando isso? Porque agora a gente vai ver a nossa, não última, porque não é a última condicional, mas a nossa última ideia de condicional, que é a terceira. Ainda tem mais uma, tá, gente? Só queria te contar isso. Ó, if I had seen you, I would have offered you a ride. He would have bought the house if he had got that money. Se eu tivesse te visto, então eu não te vi. Eu teria te oferecido uma carona. Ele teria comprado a casa se ele tivesse conseguido aquele dinheiro. Quando eu estou fazendo essa terceira condicional, eu estou uma ideia inicial para fazer a minha condição. E essa ideia inicial é uma ideia no passado que não aconteceu. Ou que aconteceu, que não é real. Vou botar aqui assim, ó. Que não é real. Como assim? Porque aqui eu vou falar também a mesma coisa e aí vai ter essa ideia. Se eu tivesse te visto, eu teria te oferecido uma carona. Ou seja, eu não te vi, passado. Se ele tivesse conseguido aquele dinheiro, ele teria comprado a casa. Ou seja, ele não conseguiu o dinheiro. Então, no passado, essa ação não é real. Assim como essas daqui de baixo. She could have died if she hadn't worn a seatbelt. Novamente, eu tô com uma ideia que no passado não foi real. Ela poderia ter morrido se ela não tivesse usado o cinto de segurança. If they hadn't studied, they might not have passed in the test. Se eles não tivessem estudado, ou seja, eles estudaram, eles poderiam não ter passado na prova. Então, o que acontece? Enquanto a segunda condicional, a gente está falando de coisas no presente que não são reais, aqui é condição que não se realizou no passado. E aí o que acontece? Essa condição que não se realizou no passado, ela vai me dar uma hipótese ainda maior com relação ao meu futuro. Por quê? Porque na outra vai que eu acho dinheiro. Aí eu posso mudar. Essa daqui eu nunca poderei mudar. Então, assim, é uma hipótese completamente imaginária do futuro. Eu não tenho uma time machine de N tipo para poder fazer essa mudança. Então, o que acontece? Foi uma coisa que não aconteceu no meu passado ou o que aconteceu? Por exemplo, eu comi brigadeiro ontem. Se eu não tivesse comido brigadeiro, tá? Então, aconteceu. Eu não estaria me sentindo tão culpada. Aí já tô no mixed condition, mas tudo bem. Então, o que acontece? Para eu falar sobre essa situação, se eu tô falando de algo que não se realizou no passado, eu vou usar o past perfect. A gente estudou o past perfect, a gente sabe que o past perfect é o had mais o particípio passado do verbo principal. Então, olha, if I had seen you, if he had got, if she hadn't won,
if they hadn't studied. E aí a minha conclusão, a minha hipótese, a minha consequência, ela será formada pelo would have mais o past participle, que é eu teria conseguido, eu teria feito, e assim vai, olha. If I had seen you, I would have offered you a ride. Se eu tivesse te visto, eu teria te oferecido uma carona. Ele teria comprado a casa se ele tivesse conseguido dinheiro. E também posso fazer a ideia usando os modais. Basicamente, os modais could e might, mas eu ainda posso usar o should. Lembra da música da Gloria Gaynor? I should have changed that stupid lock. Ou seja, eu deveria ter trocado aquela fechadura ridícula, mas eu não troquei. Então, o que acontece? Eu posso usar aqui também o should. Ó, she could have died. Ela poderia ter morrido, mas ela também poderia ter sobrevivido se ela não tivesse usado o cinto de segurança. If they had studied, se eles não tivessem estudado, eles poderiam não ter passado no teste, mas eles também poderiam ter passado. Vai que eles são sortudos, né? E assim vai. Então, essa nossa terceira condicional, ela é basicamente a última nova. Por quê? Porque quando a gente trata dessa próxima condicional aqui, a gente já tem uma situação diferenciada. E a gente vai tratar dessa próxima condicional assim que a gente voltar do nosso break, para um pipizinho e beber uma aguinha. Beleza? Vamos lá?